Olá, Alexandre Pax Liber, Economia. Um dos meus vídeos mais antigos é o que torna um país rico. E eu falei naquele vídeo, apesar de bastante desfocado, eu falei naquele vídeo que o que torna um país rico é a inovação. E eu me pautei na teoria schumpeteriana. O que ela diz? Que nós vivemos numa economia estacionária, ou seja, por mais que ela seja cíclica, há momentos de alta e de baixa, ela vai continuar sempre naquele círculo vicioso. E que é a inovação que rompe esse círculo e nos coloca uma nova curva de ascendência. Ela nos tira da estagnação, do círculo vicioso e promove desenvolvimento. Ou seja, para você ter um país desenvolvido, você precisa de inovação. Ok. Só que, revendo o vídeo, eu percebo que essa discussão é muito acadêmica. Eu coloquei o material de forma pouco facilitada para o cidadão comum, vamos chamar assim, que não vive do economês, né? Esse dialeto estranho, que não tem lógica nenhuma. Então eu queria aperfeiçoar um pouco esse conceito. Porque para você ter inovação, você precisa de dois elementos fundamentais. Você precisa de um profissional que promova essa inovação, que desenvolva essa ideia, e você precisa de um ambiente saudável para que haja esse florescimento, vamos chamar assim, do profissional que quer inovar. Então, novamente, o que você precisa para evoluir um país é inovação. Só que você não vai conseguir inovação se você não tiver um bom ambiente e um bom profissional nesse sentido. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o ambiente. Num vídeo futuro eu falo um pouco sobre o profissional. Mas vamos falar primeiro sobre o ambiente. Esse ambiente que você precisa para florescer inovação chama-se investimento. Você precisa de investimento. Tudo que você quer desenvolver, você precisa de dinheiro para desenvolver. Você precisa de alguém que invista numa ideia. Se não é uma solução rentável, não tem para que existir essa inovação. Ela precisa de financiamento. Acontece que no Brasil nós temos muito pouco financiamento e invariavelmente são financiamentos de curto prazo, quando existem, ou público. Tá? Vamos um passinho de cada vez. O pessoal keynesiano vai dizer que quem promove esse investimento é o Estado. Os liberais vão dizer que é o mercado. Eu, particularmente, acredito que a melhor solução é o mercado. Mas eu tenho pequenas divergências quanto à supremacia da ideia de mercado. São coisas pontuais que eu não vou discutir aqui, senão a gente pode cair numa certa prolixia para quem não é da academia. Então eu não quero discutir isso, eu quero coisas práticas, até porque a proposta do canal é justamente essa, falar de forma prática. Por que eu acredito que o investimento estatal não é bom para o desenvolvimento de inovação? Porque normalmente o investimento estatal está enrijecido em parâmetros que não atendem ao mercado. Então muitos desses investimentos não vão virar produtos, vão virar discussões acadêmicas sem sentido, que eu digo sem sentido prático para a vida real. Muitas dessas descobertas nem vão virar patentes, não vão virar produto, então é muito complicado. Por isso que eu acho que o mercado tem que investir em inovação. Só que para o mercado investir em inovação, existem algumas regrinhas básicas. A primeira regrinha é que você tem que ter uma segurança jurídica. Eu já vi vários comentários, por exemplo, do professor Marco Antônio Villa, colocando que nenhum empresário investiria em hidrelétrica, nenhum empresário construiria Itaipu. Discordo. E eu vi isso acontecer na entrevista do candidato a presidente, João Amoedo. Justamente quando a gente faz essa afirmação ao candidato, o candidato fala, é que no Brasil não tem segurança jurídica. E realmente, é isso mesmo. É que no Brasil você não tem segurança jurídica. Você não tem segurança de que o dinheiro que você vai investir, você vai poder usufruir dele. Eu não tenho certeza, por exemplo, se eu vou construir uma hidrelétrica, que é um investimento que vai ter uma maturação de 20, 30 anos, e daqui 20, 30 anos essa hidrelétrica continua em minha. Eu posso ter uma obra embargada, eu posso ter um órgão ambiental travado a minha obra por causa de uma licença, ou durante a operação por causa de alguma licença, podem caçar a minha licença. Isso acontece o tempo todo. Então, como é que eu vou investir um dinheiro se eu não tenho certeza do retorno? Se eu não tenho certeza de que aquele patrimônio vai continuar sendo meu?
Não existe segurança jurídica no Brasil. Nós vimos isso no impeachment da Dilma. Quando, independente de posição ideológica, o Lewandowski, depois da votação do impeachment, fatiou as punições. Isso é um absurdo, isso não dá segurança jurídica nenhuma. Nós vimos agora, por exemplo, nesse último domingo, a história do Lula. Também não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Mas olha o caos jurídico que nós vivemos. Ninguém tem dinheiro para investir no ambiente que não é seguro. E lembra aquela história? E lembra quando você já viu aquela história do rating? Ou seja, do risco do país? Quando o risco do país é alto, o capital foge. Ah, mas nos Estados Unidos, quando teve a crise, ele não perdeu o AAA. E não ia perder mesmo, porque as pessoas têm segurança naquele... Que as pessoas vão ser punidas primeiro pelos seus erros e que os contratos estão assegurados, que o dinheiro vai continuar comigo. Tá? Então, se você não tem uma segurança jurídica para investimentos, se você não tem uma segurança jurídica para investir, você não vai investir. Qualquer um que já abriu um negócio no Brasil sabe que muitas vezes, infelizmente, você vai acabar precisando pagar um por fora, você vai ter que pedir ajuda para algum político, principalmente quando o investimento é grande. Todo mundo dentro dessa máquina pública chamada Brasil quer tirar o seu por fora. Então, é muito complicado, você não tem segurança jurídica. Lógico, você não vai ter investimento, ninguém vai investir em dinheiro que não tem certeza. Se o Brasil fosse um ambiente seguro, mas venhamos, você acha que nós temos uma segurança jurídica para o próximo mandato de eleição? O STF muda de opinião o tempo todo. O STF, nosso, legisla, que é um absurdo. Então a gente não tem segurança jurídica. O segundo elemento importante para o desenvolvimento do país é a liberdade econômica. Para atrair investimento, é liberdade econômica. Se você não tem liberdade econômica, também afasta investimento. Você, cidadão comum, para você entrar no mercado, ou seja, para você ter uma loja, para você ter um mercado, você tem um custo enorme para entrar nesse mercado e um custo enorme para sair. Se eu quiser abrir uma fábrica, eu tenho tanto documento para vencer, tanta burocracia para vencer, que acaba te afastando de você entrar. Esses players ficam com medo de entrar porque não sabem o dia de amanhã. Você não tem liberdade. E novamente a gente volta para a parte de segurança jurídica. Você, tendo uma licença de produção, uma licença para fabricação, você não sabe se no ano que vem, no ano seguinte, você vai ter novamente. E as regras do jogo também não são claras. Tanto é que o Brasil ocupa as últimas posições de liberdade para empreender no mundo. Porque você não tem liberdade nenhuma. Além disso, coisas que eu já falei aqui no canal, você tem as entidades de classe. Então, eu não consigo abrir um negócio, dependendo do setor, se eu não tiver um engenheiro para assinar. Para mim, abrir uma empresa, eu preciso de uma assinatura de um advogado, uma assinatura do contador. Sequer esses profissionais olham a sua razão social. Então, olha quanta burocracia, alvarás de todo tipo, licenças ambientais. É tanta dificuldade para você empreender que você acaba desistindo. E agora nós voltamos para a parte específica de inovação. Quando você está lá na incubadora, na universidade, quando tem uma empresa, uma ideia nascendo, primeiro você já tem dificuldade até para fazer a ideia. Tá? Porque se você for correr atrás de toda a burocracia que realmente precisa, você não faz. Então, as pessoas fazem meio que de forma periférica, meio por baixo dos panos, vamos chamar assim. E aí, quando você consegue desenvolver a ideia para você tentar botar no mercado, é outra burocracia, custos enormes, você tem que pegar um mundo de licenças, um monte de coisas, que acaba tornando novamente inviável qualquer desenvolvimento de inovação, qualquer coisa que atrai investimento, no caso agora de pequeno porte, e de grande porte você não vai trazer, como eu disse, uma segurança jurídica. E por fim, menos dito que esses dois já é conhecido, mas um menos dito é estabilidade econômica. No Brasil você não tem estabilidade econômica. Se você perguntar para qualquer investidor, para qualquer empresário, o planejamento dele, normalmente o planejamento nunca vai ultrapassar 2, 3 anos. Quiçá o próximo mandato de presidente, porque você não sabe o que vai acontecer. Quem for eleito, quais vão ser as regras do jogo, porque cada presidente que entra, as regras mudam. Você não tem segurança, você não tem estabilidade econômica. Uma hora você tem um tripé econômico, outra hora você não tem controle de inflação, uma hora o governo gasta mais do que arrecada, outra hora não, e fica nesse caos. As regras não são claras e fica esse ambiente extremamente hostil, aliás, absurdamente hostil a investimento, e é por isso que você não tem investimento. Lembra, voltando para o vídeo inicial,
aquilo que torna o país rico, que é inovação. Se você não tem investimento, dificilmente você tem inovação. E aí, no próximo vídeo, falando o que torna o país rico, a gente fala um pouquinho sobre educação e sobre os nossos profissionais. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro.